Dando prosseguimento no nosso curso Eletrônica Básica, aula 37, módulo 2. O assunto: como usar os parâmetros dos diodos. Vamos lá? Conhecida essas importantes características e limite dos diodos, precisamos agora saber usar essas informações na prática. Vamos então dar início começando com os seguintes parâmetros. Primeiro parâmetro: máxima corrente direta, conhecida como IF. O parâmetro máxima corrente direta, conhecida como IF, de um determinado diodo, deve ser sempre maior do que a corrente que realmente percorrerá o componente sob funcionamento normal e constante no circuito ou então no dispositivo no qual esteja instalado. Preste atenção, aluno. Máxima corrente direta, conhecida como IF, de um determinado diodo, devem ser sempre maior do que a corrente que realmente percorrerá o componente sob funcionamento normal e constante no circuito ou então no dispositivo no qual esteja instalado. Como norma geral, devemos então utilizar um diodo com IF, isto é, máxima corrente direta, de 1,5 a 2 vezes maior do que a corrente realmente calculada ou medida no circuito. Se isso não for respeitado, o componente ele irá se aquecer e, sob funcionamento prolongado, terminará por danificá-lo. Vamos agora a um exemplo. Preste atenção nesse exemplo. Se num cálculo ou medição determinar uma corrente real de 0,6 ampere num determinado diodo, devemos então usar um componente com IF, isto é, máxima corrente direta, de 1 ampere, para que com isso possa garantir um funcionamento normal do diodo. Preste atenção nesse exemplo. Se num cálculo ou medição ela determinar uma corrente real de 0,6 ampere num determinado diodo, devemos então usar um componente com IF de 1 ampere, para que com isso possa garantir um funcionamento normal do próprio diodo. Segundo parâmetro: máxima tensão reversa, conhecido como VR. O parâmetro máxima tensão reversa, conhecido como VR, deve ser consideravelmente maior na prática do que o valor calculado ou medido. A margem de segurança recomendada é também de 50% a 100%, isto é, 1,5 volts a 2 vezes a esse valor, com o qual um diodo deva segurar uma tensão inversa. Por exemplo, uma tensão de 400 volts, submetido a um diodo, convém que se apresenta uma VR de 1000 volts. Preste atenção no exemplo. Uma tensão de 400 volts, submetido a um diodo, convém que se apresente uma VR de 1000 volts. O não cumprimento desse preceito poderá gerar a queima do componente. A palavra transiente. Palavra transiente significa que num determinado circuito, cujo funcionamento tenha sido rigorosamente calculado, usando um diodo de 1000 volts, sabendo que a máxima tensão real que deve suportar será aproximadamente 500 volts. Nesse caso, podemos ficar tranquilo quanto à segurança do circuito? Preste atenção, aluno. Transiente significa, então, que num determinado circuito, cujo funcionamento tenha sido rigorosamente calculado, usando um diodo de 1000 volts,
sabendo que a máxima tensão real que deva suportar será de aproximadamente 500 volts. Nesse caso, então, podemos ficar tranquilo quanto à segurança do circuito? Nem sempre. Nem sempre. Por exemplo, se um dispositivo for alimentado diretamente pela rede CA e numa tempestade receber uma descarga elétrica atmosférica e os dispositivos de aterramento e proteção da própria CIA de eletricidade local não estiverem perfeitamente, provavelmente o diodo ele irá se queimar, juntamente com tudo o mais que estiver ligado àquela tomada. É certo que o exemplo ilustra uma ocorrência radical, e contra a qual literalmente não há defesa. Entretanto, existe outro transiente não tão radical como este, mas ainda assim tão forte o suficiente para queimar vários componentes. É justamente para tentar prever o imprevisível que damos margem nos parâmetros dos limites básicos dos próprios componentes, em qualquer das situações. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.